Olá, bom dia! Bom dia a todo mundo que curte pério, que quer saber alguma coisa melhor, mais interessante. E a cada dia as perguntas vão chegando. Quem tiver alguma dúvida clínica de periodontia, pode mandar aqui que a gente responde na live da manhã. E isso faz a diferença na vida de cada um, porque aqueles que entendem um pouquinho mais de periodontia vão conseguir abrir os olhos e enxergar mais um monte de coisa que acabavam não enxergando. Como, por exemplo, a pessoa acabava não percebendo gengivite, é o que muitos alunos periodiária falam. Nossa, tinha muita coisa que eu não percebia e agora eu passo a enxergar, muita coisa que eu deixava passar sem intervenção, agora você vai passar a intervir. E tem uma coisa que eu sempre acho que não funciona, que é você dizer para o paciente, paciente, tudo ótimo, daqui 3 meses você volta. Só que falar que daqui 3 meses você volta sem um significado claro, ele não volta. Então, eu tenho a receita para que ele não volte. A receita para que ele não volte é você dizer daqui 3 meses você volta. E pronto. Sem que isso tenha criado um significado para ele, sem que isso tenha criado nada de muito diferente, isso não faz diferença na vida dele. E uma vez que você tenha conversado isso melhor sobre o que causou, o porquê, como assim, por que sim, por que não, isso realmente faz a diferença. E nessa live de hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre um pouco dos fundamentos de tudo isso, que é uma da pergunta aqui, e esta pergunta feita aqui é bem interessante porque a pergunta é: os periodontopatógenos são transmissíveis? Excelente pergunta. Não consigo achar nada com credibilidade para responder a questão. E sem querer eu respondi isso também na live de ontem. E que eu falei sobre a contaminação, sobre pasta de dente, o que acontece, o que não acontece, como assim, o que é isso. E é isso que acaba acontecendo. Enfim, quando a gente acaba falando dos periodontopatógenos, se eles são transmissíveis, a gente está fazendo uma analogia com a doença cárie, porque há um tempo estava se falando que se a cárie era uma doença transmissível. Então, por muito tempo, se teve a clareza de que doença cárie é uma doença transmissível, visto que as mães tinham cárie e as crianças tinham cárie. Contrário, né? As crianças que tinham grande atividade de cárie tinham as mães que tinham grande atividade de cárie. Até eles conseguirem entender que, na verdade, a doença cárie é uma doença cheia de questões culturais envolvidas, como, por exemplo, as pessoas que tinham hábitos de consumo de carboidratos refinados, por exemplo, tá? De um jeito bem simples. Come arroz, feijão, pão, macarrão, bolacha de lanche e não escova os dentes. Pronto. E essa é a receita da cárie. E esta alimentação é uma alimentação muito barata. O açúcar ficou barato e os carboidratos refinados são baratos, o pão é barato. E por conta disso, muitas pessoas, por economia ou por ignorância mesmo, tendem a se alimentar desse tipo de alimento. Macarrão é muito barato. E não fosse só isso, isso não é desculpa para a pessoa acabar se alimentando disso, mas talvez essa seja uma coisa muito importante para a gente conseguir informar as pessoas de que é possível e é importante fazer diferente. Como eu estou fazendo uma analogia com a doença cárie, com a transmissibilidade da doença cárie, que foi muito clara. E estou falando que já por um tempo tiveram a clareza de que a questão não é a transmissibilidade da doença cárie, mas o aspecto cultural do tipo de alimentação que aquela família acaba tendo. Aí, fazendo um paralelo sobre periodontopatógenos, esses periodontopatógenos, eles são transmissíveis, mas eles não funcionam como as bactérias da cárie. E o motivo principal disso é simples. Para a doença cárie, vou contar agora a história da colonização das bactérias. Então, primeiro vai ter película adquirida, e sobre a película adquirida vão se instalar as primeiras bactérias, que são os cocos gram-positivos. Cocos gram-positivos são, por exemplo, streptococcus. Streptococcus são parte da microbiota natural da boca.
ponto. Nós temos estreptococos de muitas espécies na boca. E isso é normal, é microbiota normal. Isso é tão comum quanto os micróbios da pele, quanto os micróbios do cabelo, são os micróbios que nós temos na cavidade bucal, são estreptococos. Daí, para eles se tornarem patogênicos, aí eles fazem uma nutrição com a fonte de energia mais comum, que são os açúcares, a glicose ou a frutose, que é muito comum que acabe se consumindo, ou a lactose, que conforme se degradam, eles acabam virando um carboidrato simples. E aí, com isso, eles proliferam grandemente e eles cobrem, eles são protetores. Tanto que quem tem cocos acaba não tendo cândida. Quem não tem dente na boca tem uma maior quantidade de fungos, porque os cocos aderidos aos dentes, que a turma da dentadura não tem, eles acabam diminuindo a população dos fungos. Tá explicado porque idoso com dentadura tende a ter mais cândida? Tende a ter, mas não é obrigatório que todos tenham, e não é obrigatório que todos tenham queilite, não é obrigatório que todos tenham infecção fúngica por isso, mas que é tudo uma questão de equilíbrio bacteriano. Depois que a gente tem uma camada de cocos gram-positivos, a gente começa a ter bacilos gram-positivos. Esses são os lactobacilos. Gente, lactobacilo faz parte da microbiota normal. Normal. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. O problema é quando a pessoa começa a alimentar essa microbiota com o tipo de nutriente mais fácil que tem, que são os carboidratos simples, que tem um altíssimo rendimento energético, e essas bactérias crescem demais e elas começam a fazer um metabolismo fermentador. Aí nós vamos contar assim para o paciente. Paciente, é o seguinte, quando você pega o leite e coloca em cima da mesa e esquece aquele leite ali 2 ou 3 dias, o que acontece com o leite? Ele fica bonitinho lá? O que acontece? Ele azeda. Então, é a mesma coisa na boca do seu filho. Se ele toma o leitinho e aí ele fica na boca, o que acontece? Ele azeda. E o alimento? O alimento é a mesma coisa. Em vez de ficar falando que teu bicho comendo seu dente, a gente vem e conta assim, olha, se a gente pega um tomate, deixa o tomate 2 ou 3 dias em cima da mesa, sem guardar na geladeira, o que acontece com o tomate? Do tomate estraga, ele derrete. Aí, como é que é o gosto dele? Aí ele fica mais azedo. É a mesma coisa que acontece na sua boca. Então, começa a ficar ácido e os ácidos puxam os minerais e o dente desmineraliza, assim como essa doença cárie. Para a doença periodontal, é mais ou menos a mesma sequência, mas não necessariamente a pessoa vai estar sob alimentação rica em carboidratos refinados e fermentadores. Para quem tem tendência a ter doença periodontal, a história vai mais além, porque essas bactérias tendem a formar um biofilme mais complexo e depois começam a vir. Então, assim, película adquirida, cocos gram-positivos, que são estreptococos de várias espécies, depois bacilos gram-positivos, que são lactobacilos, depois começam a chegar os bacilos gram-negativos. E lembra que todos os gram-negativos, eles têm lipopolissacarídeo na sua superfície, que são por eles mesmos super inflamatórios. Bactérias gram-negativas, vivas ou mortas, são inflamatórias, porque na sua parede celular, por si só, elas já são inflamatórias. E em cima disso começam a vir os Fusobacterium, que são compridos, e os Fusobacterium, eles são mais ou menos cabaninha para um monte de outras bactérias se agregarem. E assim, esta microbiota periodontopatogênica, ela vai ficando complicada, complexa, e ela demora mais ou menos, até que ela tenha todo o seu potencial de patogenicidade, ela vai demorar em torno de 3 semanas. A pergunta se os periodontopatógenos são transmissíveis, ela vai entrar dentro de uma história assim. Ela até pode ser transmissível de uma pessoa a outra. Então, por exemplo, olha, se eu peguei uma colher, comi aquela colher, alguém comeu com aquela colher, ou tomou uma bomba de chimarrão, outro tomou também, ou puxou narguilha aqui, o outro também. Tudo isso vai acabar pegando na outra pessoa também, mas não significa que isso vai conseguir fazer uma colonização e uma patogenicidade. Porque para a doença periodontal, o processo é muito mais complexo do que doença cárie. Doença cárie começa a ter umas primeiras camadas de bactérias, cocos gram-positivos e bacilos gram-positivos, e mais uma alimentação rica em carboidratos refinados que vai fermentar e vai produzir ácido. Pronto, acabou essa história da cárie. Vamos reverter isso? Tira o nutriente que vai ter e melhora a higiene, que vai sobrar a microbiota normal.
Se a gente tivesse lá na ilha deserta, comendo peixinho, raízes e não tivesse acesso à higiene bucal, essa microbiota não seria patogênica. Essa foi a pergunta que eu fiz a minha vida toda, até entender isso, tá? Desde criança. Como é que Deus fez uma coisa que fosse ficar cariado? Porque o bicho-homem inventou uma coisa chamada indústria alimentícia maravilhosa, tá? Tem doce, bolacha, chocolate, produtos industrializados que melhoram o paladar, até viciam, tem alimentos viciantes, isso já é muito claro na literatura também. Como, por exemplo, por que você não consegue abrir um saco de batatinha e comer um só? Porque, por exemplo, o glutamato monossódico, ele desliga o mecanismo da saciedade, você vicia em comendo aquilo e não consegue acabar enquanto não acaba o pacotinho. É por isso. Agora, se você pega uma pipoca e põe só sal, você consegue comer só o tanto que você tem saciedade, porque o seu centro de saciedade está ok. E por conta disso, para o mecanismo de doença periodontal, até ele virar tudo isso, é complicado. Outra, doença periodontal não é só presença e ausência de bactéria. Quem ainda está tratando doença periodontal ou gengival, corando placa, brigando por controle de placa, se você não escova os dentes direito, não tá bom, não é isso, não é aquilo, ainda está dentro dentro do controle de placa. Controle de placa, combate à placa. Vou dizer o seguinte, vai passar a vida combatendo, tá? Vai passar a vida brigando com o paciente, que o seu controle de placa tá ruim, tá ruim, tá ruim. A pergunta que a gente vai fazer é, e o seu controle de placa é tão bom quanto deveria? Outra coisa, será que precisaria de tudo isso de exigência de controle de placa se nós, dentistas, vemos pacientes com muito biofilme dental e não ter doença periodontal nem doença cárie? E como são as populações isoladas, os indígenas, as populações que não têm acesso à cultura, à saúde? Será que rapidamente eles têm cárie? Não, não tem. Até porque se sabe na história que cárie dentária era uma doença dos nobres, porque açúcar era uma coisa da nobreza. E que a rainha, não sei que ela tal, que eu não lembro mais, ela ria com as mãos na boca porque todos os dentes dela eram podres. E por conta disso, a gente precisa entender que tem todo um conceito cultural acima disso. E doença periodontal ela é complexa por quê? Porque tem bactéria e porque tem resposta de defesa em torno e sobre estas bactérias. Então, por exemplo, a pessoa para ter doença periodontal tem que ter bactéria que vai, por exemplo, ter lipopolissacarídeo, e esse lipopolissacarídeo é inflamatório, e a pessoa tem que ter um potencial de resposta inflamatória, que tem gente que tem inflamação a mais, tem gente que tem inflamação a menos. E tem gente que tem citocina inflamatória circulante. Citocina inflamatória, eu chamo assim, é o rastilho de pólvora, que, por exemplo, a pessoa tem doença cardiovascular e tem muita citocina inflamatória em toda a circulação sanguínea. E, de repente, isso passou por perto da gengiva, juntou com um pouco de lipopolissacarídeo bacteriano e a pessoa vai acabar, explode aquele rastilho de pólvora chamado citocina inflamatória. Aí, o que vai acontecer? Com um pouquinho de biofilme dental periodontopatogênico, vai inflamar muito, muito. Pronto, virou doença periodontal. Ah, e grávida? Grávida tem outras coisas, que são os fatores hormonais e a vasodilatação. Ah, então quando tem resposta inflamatória, tem vasodilatação. E quando chega na grávida, vasodilata muito, muito mais. E nesta história que vasodilata muito mais, inflama muito mais. Por isso que grávida inflama, por isso que adolescente inflama. Por isso, o diabético tem mais perda óssea, porque ele tem um monte de coisa dentro de uma coisa chamada estresse oxidativo, incluindo uma baixa capacidade de defesa, porque a glicação, ou seja, em outras palavras que eu explico para o paciente, quando você tem um excesso de açúcar no sangue, o açúcar, ele mela todas as suas células. É um jeito que eu gosto de explicar a glicosilação. Ele mela todas as suas células e a sua célula melada vai funcionar direito? Não vai. E é isso que acontece. Ele vai melar suas células de defesa, vai melar o caninho da circulação sanguínea, porque ali ele não vai conseguir fazer diapedese, quimiotaxia, transmigração e resposta de defesa. Porque a inflamação é a sirene de alerta do local para o corpo falar assim, gente, todos os soldadinhos circulantes na corrente sanguínea vão lá e vão defender. Como ali está inflamado, tá bom? Só que os soldadinhos estão todos danificados pela glicação. E aí
a gente acaba tendo mais ataque. Então aí o diabético, ele tem bactéria, periodonto patógeno, tem inflamação, só que ele tem defesa ruim. E no que ele tem defesa ruim, ele tem tudo estragando, né? E é por isso que os adolescentes ocorre shift bacteriano das bactérias da cárie. Não, na verdade, para todo mundo vai ter o shift bacteriano para as bactérias periodontopatogênicas, tá? Não, o que acontece é que a vida toda, até que se chegue ao começo da idade adulta, isso é variável para cada um, todo mundo tem uma tendência a ter microbiota cariogênica. Não todo mundo, porque tem jovem que tem cálculo e inflamação gengival também. Mas a grande maioria tem uma tendência a ter bactéria periodontopatogênica. Aí existe o shift bacteriano para doença periodontopatógeno. O shift bacteriano do adolescente para cárie é porque o bicho adolescente come porcaria e tem preguiça de escovar os dentes. Ponto. E eu tenho 2 adolescentes em casa. E eu já falei qual é a melhor coisa pro adolescente, que é o que eu faço na minha casa também. Quando pequenininhos, eu passava deitadinho, evidenciador de placa, eles deitadinho, com a lanterninha de celular de um dia. Eles não deixam eu filmar isso, eles têm vergonha de aparecer, tá? Quantas vezes já não pedi, só por isso que eu não filmo. Lanterninha de celular de um lado, evidenciador de placa, levanto eles, cospe, daí eles deitam de novo e eu escovo com escova elétrica. Agora eles são grandes, tá? Um tem 12, outro tem 14, aí eles têm o dia da faxina, que geralmente é no fim de semana, passo o evidenciador de placa, que é o corante alimentício, que não cora lábio e bochecha. Os outros evidenciadores, eles coram melhor, eu, dentista, acho mais interessante, mas os adolescentes odeiam, porque cora muito forte. Passo corante alimentício e eles ficam encarregados da responsabilidade deles para eles higienizarem. E assim, e aí a dieta, obviamente, a gente controla para não comer tanta besteira, e assim fica melhor. Mas adolescente não tem shift bacteriano para cárie, a não ser que tenha uma alimentação muito ruim, desregrada, muito rica em carboidratos refinados e não faça uma higiene adequada, tá? É isso. E, enfim, sobre a outra pergunta. O paciente fez orto, terminou a orto e está com mobilidade em alguns elementos. Radiografia com 50% de nível ósseo. A primeira coisa que a gente precisa ter clareza na ortodontia é que não pode fazer tratamento ortodôntico na presença de inflamação periodontal. Ponto. Ponto final. Não pode. Tem que estar sem inflamação periodontal. Se estiver com algum ponto... Aí como é que vejo se está com sangramento, se está com inflamação? Ou manda para um colega que entende de pério ou periodontista, ou sonda. Não pode ter sangramento à sondagem. Ponto. Não tem sangramento à sondagem? Ok, pode fazer. Tem sangramento à sondagem? Tem que tratar. A meta é 0 sangramento à sondagem. Não é, tá? De verdade, a literatura científica diz que até 10% de pontos de sangramento tá ok. Mas se a gente começa a falar isso, a gente abre um enorme precedente para o paciente falar assim, mas é só um lugar que ele percebe, porque tem os outros. Quem vai determinar esse 10% somos nós dentistas. Mas para o paciente eu falo, a meta é 0 sangramento. E quando a gente sondar, tem que estar sempre sem sangramento. E se o paciente tem sangramento gengival, o paciente possivelmente ele é suscetível à doença periodontal. Se ele é suscetível, a gente tem o risco dele ter problema, dele ter doença. Se ele tem o risco de ter problema e ele tem doença e ainda está sendo tratado ortodonticamente, existe a chance dele ter uma progressão de doença periodontal crônica e lenta e ter problema. Então, não é para acabar a orto com mobilidade. Não é para acabar. É para não começar a orto com problema periodontal. Problema periodontal começa chamando gengivite. Não pode ter gengivite. 0 gengivite. Não pode ter isso, tá? E se tiver gengivite, aí vai arrumar um colega que entende de pério, ou você vai fazer o curso periodiária para conseguir dominar isso, para conseguir encaixar isso dentro de um sistema de manutenção, ou vai arrumar alguém que seja muito capaz de conseguir fazer isso, mas tem que conseguir fazer uma manutenção trimestral enquanto usa aparelho, para que não tenha problema periodontal. E para não ter o problema periodontal, e lá no final
chegar com a triste constatação que está com mobilidade e perda óssea. E se está com mobilidade e perda óssea, é difícil de reverter. Alguns dentes são mais fáceis de serem revertidos, como por exemplo, alguns dentes inferiores, incisivos anteroinferiores, como eles têm menos carga, até mais fácil de reverter, mas geralmente ele vai precisar de uma contenção. Dente muito difícil de resolver a mobilidade são os dentes que têm raiz cônica, como por exemplo os pré-molares inferiores. E mais, qual é a causa da mobilidade? A causa da mobilidade é doença periodontal? Ou a causa da mobilidade é o trauma oclusal? Ou a causa da mobilidade é o trauma oclusal por parafunção? Tudo isso precisa ser visto, porque enquanto não corrigir a causa, não está resolvido. Eu conheço periodontistas e parabéns para eles, tá? Eles acompanham o Dr. Marcos Laboussière e eles montam os casos em articulador semi-ajustável para conseguir entender em que lugar está tendo mobilidade, e esta realmente é a melhor abordagem. Montem articulador que você vai conseguir entender onde é que está o trauma. Agora, se está com 50% de nível ósseo, tem duas perguntas. A pergunta é, no começo do tratamento periodontal, já estava com 50% de nível ósseo? Ou já estava com o começo de perda óssea e terminou com os mesmos 50%? Ou progrediu tudo isso ao longo do tratamento periodontal? Esse é o problema. O problema é, passou pela sua mão para fazer ortodontia e teve perda óssea. Isto é um problema. Então, o recado que a gente precisa fazer é assim. Bom, independente do momento que for, ele vai precisar de tratamento. Mas, se o paciente tem sangramento à sondagem, e a única forma de ver sangramento à sondagem é sondando. Se ele tem sangramento à sondagem antes da orto, aí ele precisa estar sob monitoramento periodontal, ou é melhor não fazer a orto. Quem é ortodontista e está me ouvindo, é melhor dizer assim, olha, melhor não começar o tratamento. Se começar o tratamento e tiver problema, pode complicar, porque vai ter perda óssea, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, é por isso que é melhor que não tenha tudo isso. Se o paciente já tem perda óssea e não tem doença periodontal, pode começar, mas se ele já tem perda óssea, ele já tem suscetibilidade de doença periodontal. Para ambos os casos, tem que fazer um tratamento com um procedimento, um processo, um protocolo de manutenção preventiva, que é só tudo isso que o Periodiária fala muito, 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 de uma pério lucrativa nesses aspectos, que a gente vai conseguir organizar isso, a gente vai conseguir amarrar o paciente num processo de manutenção preventiva, e ele vai seguir, ele vai conseguir entender e conseguir acompanhar, e neste aspecto, ele vai conseguir estar em boa saúde por muito tempo. E assim, ele vai conseguir receber o tratamento ortodôntico com segurança. O que é que o ortodontista tem que ter? Ele tem que ter, ou você vai entender de pério, ou você vai encaminhar para um ortodontista, um periodontista, ou alguém que entenda de periodontia, para lhe encaminhar um parecer. O parecer é o que lhe parece, né? O que ele indica periodontalmente. E outra coisa, que eu já briguei muito com os ortodontistas para dizerem que, olha, os ortodontistas fazem uma orto e não olham para a gengiva. Eu acho que o ortodontista já está fazendo o trabalho dele, está contratado para fazer ortodontia. E você pode optar por fazer ortodontia e, por sua responsabilidade, você dá de graça a manutenção preventiva periodontal, que é muita responsabilidade, que ou você vai consumir tempo clínico para dar de brinde uma coisa muito importante e você vai desvalorizar a pério, aí desculpa, o ortodontista desvaloriza a pério, quando começa assim, dá de brinde, dá de presente, aí vem aqui, tá inflamado. E a forma de valorizar é conseguir, ou você, ou outra pessoa, que saiba orientar isso, que saiba vender isso de uma forma muito clara e o indivíduo entenda de uma vez por todas que realmente eu sou suscetível à doença periodontal e eu preciso de um acompanhamento paralelo. Pronto! Eu tirei a carga das costas do ortodontista, que fica de cabelo em pé porque
tem que fazer manutenção ortodôntica e manutenção preventiva periodontal, senão vai ter perda óssea. Ou você vai fazer uma coisa, ou você vai fazer outra, ou você não vai fazer as duas mal feitas, ou vai consumir o seu tempo clínico, ou você está dando periodontia de brinde e está desvalorizando a nossa periodontia. Então, não é assim, não precisa ser assim. Tem que ter alguém do seu lado que entenda de pério, que consiga oferecer isso de uma forma que realmente funcione, e desta forma você vai conseguir resultados e vai fazer com que o paciente termine o tratamento ortodôntico sem grandes problemas, tá? Enfim, quero convidar vocês a seguir os outros canais, tá? Eu tenho, nem sempre eu falo na live, mas eu tenho um canal de YouTube que tem, assim, muitos vídeos. Muitos vídeos orientadores, muitos vídeos explicativos, muitos vídeos acadêmicos, muitas discussões de artigos científicos, e eles estão lá. Eu tenho também um canal de Telegram. Nesse canal de Telegram eu acabo colocando... eu faço comentários, eu conto histórias, eu explico casos, eu explico uma série de outras coisas muito interessantes, e ali acaba ficando mais uma coisa para enriquecer o seu trabalho. E assim, com tudo isso, a ideia é que você embarque no meu sonho de fazer com que as pessoas cheguem aos 60 anos com 20 dentes na boca. Mas com 20 dentes na boca, com a compreensão de que promoção de saúde é importante, que prevenção é importante e que isso é o melhor negócio que ele vai fazer. A melhor coisa que um dentista vai poder fazer para o paciente é conseguir orientar e ensinar que isso faz a diferença na vida dele, isso é muito relevante, isso é muito bom. E uma vez mais que a gente consegue fazer, tudo resolve. Olha que legal a gente falar sobre saliva, né? Isso daqui, quem estuda demais saliva é o pessoal da halitose. Mas é assim, a gente não faz teste salivar na periodontia, já fez. E o motivo disso não ter ido longe, por exemplo, para periodontia, o mais importante seria a pessoa ter ou não tem periodonto patógeno na saliva. E aí havia um produto que era um cone de gutapercha, um cone de papel endodôntico estéreo, que você colocava na bolsa, colocava 3 segundos, tirava, colocava num tubinho de ensaio de transporte e mandava. E ali nesse laboratório eles faziam um cultivo para saber se você tem periodonto patógeno ou não. Isso não foi para frente porque os estudos microbiológicos modernos, já havia esse estudo, tá? Eles queriam saber, será que só clinicamente, sangramento ou sondagem, profundidade de bolsa, a gente consegue estimar a presença de bactérias? Ou seja, não tem bolsa, não tem periodonto patógeno, tem bolsa, tem periodonto patógeno? Sim. Isso significa que a gente não precisa de um exame salivar. A capacidade de tampão, ela não é relevante do ponto de vista periodontal, porque o pH não faz nada para o periodonto, a não ser ele aumenta a formação de cálculo, porque em pH básico aumenta a deposição de cálculo, mas o pH dentro da bolsa periodontal é inacessível. Isso não faz diferença para a vida da gente. O pH ácido, ele tem relação com a doença cárie. Então, dá para fazer teste de atividade de cárie para a gente saber se a pessoa tem doença cárie. Isso vira um teste objetivo que não prescinde da eliminação de uma boa orientação dietética. Dietética, assim, gente, vamos parar de comer carboidrato refinado. O que vocês comem? O que vocês não comem, né? E a saliva, principalmente nos tempos de hoje, que a gente acaba tendo muita gente, que acaba tomando muita medicação. Então, assim, de alto, antihipertensivos, ansiolíticos e antidepressivos tendem a secar a saliva. Não secar, mas ele diminui. Aí dá pra gente conseguir saber que o indivíduo tem menos saliva, a saliva é mais grossa e viscosa e ela tem menos a capacidade de lavagem. Na saliva a gente tem uma grande quantidade de imunoglobulinas salivares, anticorpos salivares. E para quem acha que isso não é importante, isso é importante sim. Tanto que quando a gente fica imunossuprimido, aumenta a doença cárie e doença periodontal. Aumenta a doença cárie também, tá? Aumenta. E isso é identificável porque, por exemplo, a pessoa passou por um tratamento de quimioterapia para o câncer, entrou numa fase imunossupressora. Aí depois que a pessoa já está numa fase melhor, vem para o dentista. E quando passa, gente, a quantidade de cárie é gigante. E nem sempre isso está relacionado
com pouca saliva. Está também, mas é muita cárie. E uma das explicações é porque durante a quimioterapia a gente tem uma fase de neutropenia, tem uma fase de pouca célula de defesa. Isso é natural, porque os quimioterápicos para oncologia, eles matam todas as células de proliferação rápida, inclusive as células de defesa, né? E a maioria da perda óssea que vejo é mais concentrada na região anterior superior. Por quê? Porque eu tenho essa dúvida. Quando a gente tem perda óssea na região anterior superior, a gente possivelmente está com uma periodontite localizada. E geralmente em anteriores superiores ou primeiro molares. Outra coisa que é muito comum de ter padrão de ter perda óssea em anteros superiores são nos fumantes. Os fumantes, como eles acabam tendo muita concentração de toxinas aqui na parte anterior, tem perda óssea ali. E outra coisa que também às vezes acontece é o indivíduo respirador bucal, que pelo motivo de saliva, olha a gente falando de saliva de novo, não tem a capacidade de lavagem. Gente, lavagem pela saliva é uma coisa muito, muito importante para duas coisas. Para a lavagem de metabólitos bacterianos leia-se ácido, tá? É o xixi das bactérias cariogênicas, e leia-se antígenos bacterianos, que são as toxinas bacterianas que podem causar morte de leucócito, podem causar perda óssea, podem ser proteases, podem ser agentes pró-inflamatórios, como o próprio lipopolissacarídeo ou outros pró-inflamatórios. Então, tem muita coisa que as bactérias eliminam que a saliva lava. E aí, em inglês, tem uma coisa chamada efeito flush. Flush porque flush é descarga em inglês. O efeito flush é saliva, 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 engole. Saliva, 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 engole. No que engole, olha como a natureza é inteligente, né? Ele cai no pH ácido do estômago. Caiu no pH ácido, muitas das bactérias morrem. Não morre tudo porque tem uma coisa chamada biofilme, tem uma coisa chamada bolo alimentar. Não morre tudo. É também por isso que os probióticos, que são as bactérias que sobrevivem no intestino. Então, quando está concentrado na região anterior superior, pode suspeitar de que tem uma doença periodontal localizada em algum lugar, né? Bom, qual a explicação para pacientes que produzem mais cálculo do que outros? Seria um problema sistêmico? Não, não é problema, mas é uma individualidade da pessoa que é um misto de muitas coisas. Quando o indivíduo consegue estar sob manutenção, e olha que a gente tem uma casuística grande de monitoramento, tá? Grande. Quando a gente consegue ter um monitoramento bom, a gente consegue diminuir a quantidade de periodontopatógenos. A outra coisa que a gente observa, e isso assim, é eu que estou falando nos 20 anos de acompanhamento, o cálculo diminui, ponto, diminui assim drasticamente. A outra coisa que a gente tem observado, mas não tem nada de científico agora, é que muitas vezes a suplementação de vitamina D, a vitamina D faz o quê? Ela pega o cálcio e bota no lugar que ela devia estar, que é grudada nos ossos e não circulante. E quando a vitamina D está em melhores condições, a gente consegue observar que diminui a formação de cálculo. E a outra coisa que a gente também vai ver é que com o monitoramento periodontal, a gente vai conseguir o equilíbrio da microbiota. E a pessoa pode ter uma tendência a uma formação de bastante cálculo, e a pessoa forma cálculo, mas este cálculo que a pessoa forma é um cálculo branquinho, sem inflamação periodontal. Se a pessoa não tem inflamação, não tem sangramento, é só cálculo e não é doença. Às vezes a pessoa tem muita tendência a formar cálculo, mas só cálculo sem doença não é problema. E aí os bochechos e dentifrícios contendo zinco, como por exemplo pasta Prevent, a pasta Periogard com zinco, ou o zinco tomado como suplemento vitamínico que tem à venda nas farmácias e tem para ser manipulado para os profissionais que conseguem entender muito bem sobre isso. E tudo isso faz com que a gente consiga diminuir bastante a formação de cálculo. Nem para todo mundo a gente consegue eliminar, mas diminui bastante. E cheirostomia, melhor coisa. Vou postar de novo, tá? Sally Comfort esqueci outro nome, tá? Mas tem uma série de géis para aplicar na boca, e aplica assim em quantidade pequena
e eles estimulam a produção de saliva, dá conforto para o paciente não ficar com a boca grudenta, conforto para falar. E outra coisa, às vezes a pessoa vai se alimentar e também acaba ficando com dificuldade de falar, vai dar uma palestra, pode aplicar um pouquinho daquele gel dental hidratante que ele melhora, tá? Aí, ó, zinco, 45 mg por dia, se estiver sob um acompanhamento de um profissional que entenda, tá? Então, assim, legal a colaboração do colega, mas não é para se autossuplementar sem que você tenha uma formação adequada para isso, ou que você vá para um médico nutrólogo que consiga fazer essa suplementação com propriedade, né? Muito bem, pessoal. Muito obrigado pelas contribuições. Todas as manhãs nós estamos aqui respondendo pergunta. Quem tem caso clínico, quem tem dúvida, quem tem contribuição, vem aqui, fala com a gente e que a gente consegue engrandecer essa odontologia para todo mundo, tá? Lembrando vocês que tem YouTube, tem que ter formação em ortomolecular, isso aí. Também, ou ortomolecular ou nutrólogos acabam fazendo uma excelente suplementação da saúde, não é, doutor Renato? Isso aí. E a gente tá aqui todas as manhãs. Inscrevam-se no canal do YouTube, que tem muito, muito, muito vídeo bacana lá. No Telegram, só procurar Peridiária no Telegram, que eu tenho conseguido me dedicar um pouco mais em colocar áudios interessantes pra gente melhorar essa odontologia, tá? Essa periodontia. E assim a gente consegue fazer com que as a gente consegue fazer com que o nosso trabalho seja valorizado e que, por fim das contas, o maior beneficiado de tudo isso é o nosso paciente. A gente consegue fazer um excelente trabalho de mão dupla. A gente ensina o paciente a melhorar suas condições e a gente consegue com que o paciente volte e esse paciente chega aos 60 anos com pelo menos 20 dentes na boca ou mais. Tudo de qualidade de vida, para ter dente, para ter capacidade mastigatória, para ter qualidade de vida, para que a gente consiga ter muita saúde. Essa é a odontologia mais linda que a gente pode fazer e é a odontologia de maior realização, porque o paciente fica muito agradecido por tudo que a gente faz para ele, tá bom? Queridos, eu que agradeço a companhia, a participação de todo mundo. Isso aqui é sempre muito bom. Todas as manhãs nós estamos aqui. Quem tem pergunta, manda aqui pra gente, tá bom? Grande abraço, um lindo e maravilhoso dia para todos!